Olá, meu amigo, olá, minha amiga aluno. Se você chegou até aqui, sinal que você está muito interessado em ser bem direcionado para a prova da FUVEST. Sim, a prova da Universidade de São Paulo está beirando as portas. Você deve estar descabelado, mas eu falo para você, muita calma nessa hora. Eu vou poder apresentar para vocês agora de uma maneira muito bem orientada e sem adivinhação e sem chute. Nós vamos trabalhar com estatísticas. Eu vou mostrar para vocês as estatísticas do que pode vir a cair na sua prova da USP. Portanto, vem comigo, vamos direto ao ponto. Olha só, nós temos nesse primeiro gráfico aqui, ó, a tendência dos últimos anos dos vestibulares. Eu trabalhei nos vestibulares 2015, 16, 17 e 18. Então, nós temos aí expresso 4 anos. E aí eu peguei o gráfico que representa a prova do ano passado. Só a avaliação, só o vestibular de 2018. Por que eu fiz isso? Para a gente ver se existe algum ruído, se houve alguma mudança na tendência de avaliação. E vejam, senhores, que na verdade não houve uma mudança considerável no número de questões, no percentual de questões, tampouco também na diversidade. Nos últimos 4 anos, o que mais caiu foi ecologia, no ano passado também ecologia. Inclusive aumentou até um pouquinho a percentagem de ecologia. Em segundo lugar, veio a fisiologia animal e humana, seguido por citologia e genética. E um pouquinho sobre o reino vegetal. Então, qual vai ser a minha orientação daqui para frente para você, meu querido? Se você tem deficiência em alguma dessas áreas, se você não lembra, se faz tempo que você observou, nos próximos slides que eu vou comentar com vocês, eu vou dar para vocês algumas orientações daquilo que você pode revisar dentro de cada área da biologia, o que mais tem caído. Por isso, eu peço para você que nesse momento já dê um like aí nesse vídeo, já compartilhem com seus amigos, para que esse trabalho eu possa fazer também para as outras universidades, para os outros vestibulares. Porque se você estiver feliz, eu também vou estar feliz. Pois bem, vamos dar uma olhadinha. Dentro de ecologia, o que mais tem caído? Fluxo de energia e fluxo da matéria. Então, quando você for dar uma estudadinha, olha só. Relacione o fluxo da matéria e o fluxo da energia. Lembre-se que o fluxo da energia é unidirecional e infinito. A glicose vai caindo em cada nível trófico. E o fluxo da matéria é cíclico. Ora a matéria é orgânica, ora ela é inorgânica. Pensando, então, na cadeia alimentar que se manifesta esse fluxo da matéria e esse fluxo da energia, relaciona isso com as pirâmides ecológicas de números, de biomassa e de energia. Dessas três, a única que não sofre variação é a pirâmide de energia, justamente pelo que nós falamos que o fluxo de energia vai diminuindo em cada nível trófico. Além disso, seria muito interessante você relembrar um pouquinho o ciclo do carbono, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, mas principalmente, se você não tiver tempo, não deixe de relembrar o ciclo do nitrogênio. Não vá para o seu vestibular, não vá para a sua prova sem ver o ciclo do nitrogênio. Todas aquelas conversões, desde a fixação, que acontece pela associação das bactérias do gênero Rhizobium com as leguminosas, e as conversões da decomposição em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, e a partir daí a absorção pelos vegetais ou a desnitrificação. Vale a pena você observar esses pontos de passagem aí, ok? Além disso, vale a pena você relembrar os níveis de classificação. Você pode começar lá do átomo, molécula, as moléculas vão formar as células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Mas na ecologia, o primeiro nível da ecologia se trata da população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, no mesmo local, ao mesmo tempo. Se houver uma variação disso, nós subimos para o nível de comunidade. Se misturarmos a comunidade sob a ação dos fatores ambientais, nós vamos ter um ecossistema, um conjunto de ecossistemas semelhantes vão formar os biomas, o conjunto dos ecossistemas ou biomas formam a biosfera. Então vale a pena. É um assunto
bem tranquilo, mas vale a pena você relembrar por quê? Porque tem caído com relativa frequência dentro da ecologia, que é uma dos conteúdos mais frequentes no nosso vestibular. Além disso, vale a pena você relembrar as relações harmônicas e desarmônicas, né? As relações harmônicas homotípicas, que são aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Um exemplo é colônia. As relações harmônicas heterotípicas, que é aquela que acontece entre espécies diferentes. Um exemplo é o mutualismo. Das desarmônicas homotípicas, o canibalismo. Das desarmônicas heterotípicas, predatismo e parasitismo, tá? Mas dá uma olhada no contexto geral, também é um assunto que vale a pena dar uma relembradinha. Passando para o nosso outro item que deve ser abordado, não se esqueça de entender a dinâmica populacional, né? A taxa de imigração e dos nascidos faz elevar a densidade populacional. A mortalidade e os emigrantes faz decair. Quando a gente pega esse contexto da dinâmica populacional, aquela curva de crescimento sigmoide, que vale a pena você rever, e joga isso num processo de sucessão ecológica primária ou secundária, a primária é aquela que acontece no local onde nunca tinha havido uma forma de vida estabelecida, uma comunidade estabelecida, a secundária é quando ocorre uma substituição de um ecossistema pelo outro, né? Não confunda esses tipos de sucessão primária e secundária com as etapas da sucessão ecológica, que é a comunidade pioneira, comunidade transitória e comunidade clímax. Relacione a biodiversidade crescente nessas etapas, nós temos a biomassa crescente nessas etapas e nós temos a produtividade líquida decrescendo, porque está relacionado de novo lá com o fluxo da energia. Outra coisa que vale a pena vocês reverem, né, que sempre cai, é a poluição, questões de impacto ambiental. Dentro das principais poluições, eu recomendo você ver um pouquinho sobre efeito estufa, aquecimento global. Vale a pena também ver um pouquinho sobre chuva ácida. Se sobrar um tempinho, ver um pouquinho sobre destruição da camada de ozônio. Mas se não sobrar, segue o jogo, não se preocupa. E a poluição da água, as duas principais é a eutrofização, que leva à morte do rio, e a floração das águas, que é a explosão demográfica das algas planctônicas, ok? Saindo da ecologia, podemos migrar agora para a fisiologia humana e comparada. Dentro da fisiologia humana e comparada, vale a gente relembrar, nutrição e digestão. Essa parte de fisiologia é muito comum cair gráficos relacionando o órgão digestório com seu tipo de pH e o nutriente digerido. Um exemplo, né? Na boca, pH 7, e a gente tem a digestão do amido pela amilase salivar. A próxima parada do alimento vai lá para o estômago, pH 7. Então assim você vai traçando sua rota de estudos, porque dentro dos gráficos, às vezes ele dá o pH e pergunta o órgão digestório e o que está sendo digerido em cada órgão. Em relação à circulação, uma coisa muito importante e que às vezes cai, é você relembrar os tipos de coração que os cordados têm, né? Dos peixes, tem um átrio e um ventrículo, dos anfíbios, 2 átrios e um ventrículo, dos répteis não crocodilianos, também 2 átrios e um ventrículo, dos répteis crocodilianos, 2 átrios, 2 ventrículos, mas todos eles têm a mistura do sangue venoso com sangue arterial. E quando isso acontece, nós falamos que a circulação é incompleta. Quando o sangue chega 2 vezes no coração, nós falamos que a circulação é dupla. Então vale a pena você relembrar esse tipo de relação, né, de circulação simples, dupla, completa, incompleta, circulação aberta e fechada, né, para que você tenha aí uma ideia da anatomia comparada. Em relação à fisiologia humana da circulação, vale você também relembrar um pouquinho de como acontece as trocas gasosas e como o sangue venoso e o sangue arterial têm o seu pH. Né? Essa variação do pH do CO2 com a hemoglobina, a oxohemoglobina, vale a pena você rever um pouquinho. Em relação à respiração, é muito comum, né, quando cai, entender os movimentos de
Inspiração e expiração. Contração do diafragma vai aumentar o tamanho, o volume da caixa torácica, diminui a pressão no interior dela, acontece então a inspiração. O movimento contrário da expiração. Então, dá uma olhadinha nisso. Também o controle da frequência respiratória pelo bulbo, que tem a ver com a acidez do sangue, que está relacionado com o processo de circulação que você acabou de dar uma olhadinha. Em relação ao sistema nervoso, vale a pena você relembrar a disposição dele, né? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tipos de nervos, o motor, o sensitivo, o misto, a função de cada uma deles, como é que acontece a formação do impulso nervoso no neurônio, como é que acontece a passagem desse impulso nervoso na sinapse, né? Quando que ela é física, quando ela é química. Dá uma olhadinha nisso na parte da coordenação nervosa. E de excreção, é muito legal você relembrar a função do hormônio ADH no controle da diurese, né? O que vai provocar, então, o ADH é o hormônio antidiurético, quando ele atua, o sujeito retém o líquido, mas lembre-se também que quando se ingere álcool, o álcool inibe esse ADH, então provoca uma diurese, você fica desidratado. Dá uma olhadinha nessa relação, ok? Em relação à citologia, o assunto mais abordado, então, do ciclo celular é mitose e meiose. Tem aqueles gráficos de crescimento, né? Então, da interface, tem G1, intensa atividade metabólica, S, duplicação do material genético, duplicação das cromátides, G2, descanso, e aí vem o ciclo celular mitótico e meiótico. Vale a pena você começar pela mitose, entender o que acontece na prófase, na metáfase, na anáfase da mitose e na telófase. Depois que você fez isso, vai para o ciclo celular meiótico, tá? O que vai acontecer? Na prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Faz a comparação. Se não tiver tempo, se o tempo estiver curto, só relembre o que acontece na anáfase da mitose, na anáfase 1 da meiose, na anáfase 2 da meiose. Vale a pena. Em relação aos modelos celulares, então faça uma tabelinha de comparação das estruturas das organelas presentes na célula procarionte, na célula eucarionte animal e na célula eucarionte vegetal. Olhando isso daí, pessoal, você consegue então ter uma organização estrutural aí dos seres vivos, principalmente relacionado aos modelos celulares. Quanto ao funcionamento dessas células, muito interessante você relembrar o processo de síntese proteica, né? Do DNA fabricando o RNA mensageiro, processo de transcrição. Quando o RNA mensageiro chega no ribossomo, ele se acopla ao RNA transportador, isso é a tradução. A ligação entre os aminoácidos, uma ligação peptídica. Vale a pena você relembrar essa trajetória aí. E também um pouquinho de bioenergética, comparar fotossíntese, entender o processo da fotossíntese, a fase do claro e a fase do escuro, e vale a ver você ver respiração aeróbia, anaeróbia, comparar as duas formas de respiração. Em relação à membrana plasmática, relembrar um pouquinho sobre a bicamada fosfolipídica com as proteínas, ver o que é hidrofóbico, hidrofílico, né? Isso você vai encontrar lá no conteúdo do modelo do mosaico fluido. E relembrar, é fundamental, os dois tipos de transporte. O passivo, relembre de fusão, mas principalmente osmose, né? Solução hipotônica, hipertônica e isotônica. Compare a osmose na célula animal e vegetal. Os nomes dados à célula túrgida, plasmolizada e flácida. Ok? No transporte ativo, você tem que relembrar que acontece com gasto de energia, lembra um pouquinho da bomba de sódio e potássio e do transporte em quantidade de fagocitose e pinocitose. Ok? Relação à genética, a gente já está terminando, tá, pessoal? Quando eu falo em genética molecular, vale a pena você relembrar um pouquinho de herança mitocondrial, que é só o DNA presente na célula da mãe, né? Porque o espermatozoide não entra inteiro, ele apenas lança o núcleo dentro do ovócito 2, então a herança mitocondrial sempre é materna. Relembre um pouquinho sobre a técnica do PCR, né? Como
duplicar as sequências das fitas do DNA, processo de clonagem e teste de paternidade, relembrar as bandas lá. Em relação à genética mesmo propriamente aplicada, relembre sobre a primeira lei de Mendel, que o gene azão domina o gene azinho, então o heterozigoto manifesta a mesma característica do homozigoto dominante. Em relação à codominância e à herança incompleta, dominância incompleta, o azão é um extremo, tipo vermelho, o azinho é o outro extremo, pode ser o branco, e quando eu tenho o heterozigoto azão, nós vamos ter aí uma característica mesclada, por exemplo, a cor rosa. E o gene letal é aquele que, quando aparece em homozigose, leva à morte. Só que atenção na hora de calcular as porcentagens ou fração, porque às vezes esse gene letal pode se manifestar na fase adulta, então ele não entra na porcentagem de crianças que morreram, mas no exercício, às vezes, esse gene letal se manifesta na vida intrauterina, então não chega a nascer. Então você tem que excluir determinado genótipo ou antes do nascimento ou pós-nascimento. Tenho certeza que seu professor falou a respeito disso. Segundo a lei de Mendel, quando nós trabalhamos com duas características, né, tipo cor dos olhos e textura do cabelo, então a gente tem trabalho de duas heranças, na primeira lei apenas uma característica, as variações da segunda lei de Mendel que eu daria uma olhadinha, é a epistasia, quando um determinado par inibe a manifestação do outro par, e a interação gênica, só para você lembrar, aqui eu falo das cristas de galinha. Por que das cristas de galinha? Porque elas manifestam, trabalham-se com dois genes, o A e o B, para manifestar apenas uma característica, que é a crista de galinha, que pode ter 4 variações. Corpúsculo de Barr, ou também conhecido como cromatina sexual, corresponde a um cromossomo X condensado no núcleo. Isso está presente apenas nas células com 2 cromossomos X, né? Então apenas mulheres apresentam corpúsculo de Barr. E herança ligada ao sexo, não deixe de ver daltonismo e hemofilia, que são heranças recessivas ligadas ao sexo, que comumente vem caindo. Outra coisa muito interessante é você relembrar das aberrações cromossômicas, do tipo euploidia e aneuploidia, principalmente a aneuploidia, que são as variações só no par do cromossomo, não no número N. Então, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Patot, síndrome do triplo X. Vale a pena você dar uma olhadinha nisso daí. Meus queridos, o que eu posso dizer para vocês, né? Em relação ao reino vegetal, o que mais cai é aquela historinha lá da evolução vegetal, né? Que já gera a classificação. Aquele cladograma de briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma. O que foi surgindo? De briófita para pteridófita, vasos condutores. De briófita para gímeno, o estróbilo e a semente. E da gímeno para anjo, flor e fruto. Vale a pena você fazer essa análise comparativa. Como nós falamos dos grupos vegetais propriamente ditos, vale a pena você relembrar. Essa ordem seria legal você montar uma tabela observando. Primeiro, representante. Briófita, pteridófita, gímeno e anjo. Depois, habitat de cada um. Terceiro, fecundação, se é oogamia, com água ou sifonogamia, sem água. Depois, anexo evolutivo, o que vai surgindo em cada grupo. Depois, a geração duradoura, se é o gametófito ou esporófito. Essa tabelinha fica algo bem comparativo, bem legal, e você consegue enxergar o que cada grupo tem, ok? Em relação à fisiologia vegetal, não deixe de dar uma olhadinha no fluxo de seiva bruta, que precisa daquelas 3 ações, né? Pressão positiva da raiz, capilaridade, que gera adesão e coesão, e a transpiração que acontece lá nas folhas, principalmente pelos estômagos. O fluxo de seiva elaborada vai ocorrer pela própria ação da gravidade. Mas se fizer um anel de Malpighi nas plantas dicotiledôneas, se for no caule, ela morre. Por que ela morre? Dá uma relembradinha. Se for num tronco, se for
Agora, se for no caule, o que acontece? O caule morre. Desculpa. Se for no tronco, ela morre. Se for num galho, se for no ramo lateral, não vai morrer. Mas o que acontece com os frutos que fica logo acima, tá? Em relação ao fito-hormônio, dá uma olhadinha aí no AIA, né, que tem a ver com o crescimento orientado pela luz, e o pigmento fitocromo, que é o fotoperiodismo, que tem a ver com o momento de floração das plantas. Em relação à anatomia, tá, e estrutura, dá uma olhadinha nas peças florais, sepáculo, pedúnculo floral, sépalas, pétalas, mas principalmente o gineceu e o androceu. O que nós encontramos no gineceu? Tem o ovário, tem o óvulo e tem a osfera. Quando isso for evoluindo, quando for fecundado, o ovário vira o fruto, o óvulo vira a semente e a osfera vira o embrião. Dá uma olhadinha nisso. Meristema é importante porque o meristema é o tecido embrionário que vai dar origem aos tecidos adultos. Tá? Os tecidos adultos de revestimento, epiderme suber, de sustentação, colênquima e esclerênquima, de transporte, xilema e floema, de preenchimento, parênquima. As principais características dele, não deixe, né, de relembrar que nos vegetais morrer é sexo, ou seja, 3 tecidos são mortos, suber, esclerênquima e xilema. Olha, para você dar uma olhadinha nisso. Do mais, meu querido, eu sei que não vai dar tempo de você ver tudo isso, mas o que eu quero? Que você possa ter, então, uma noção de onde que você tem que pegar os principais aspectos que talvez você não tenha estado tão potencializado, que você não tenha aprofundado tanto durante esse ano de estudos, tá? Do mais, uma prova tranquila para você manter respiração e concentração a todo momento. O tempo é importante, tá? Mas principalmente inteligência emocional. Inteligência emocional, você pode, você se preparou. Tenho certeza que você vai super bem. No fundo do meu coração, desejo para você uma grande prova, tá? E não deixe de deixar o seu likezinho aí e compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal. Mais coisas sobre vestibulares nós teremos durante o ano que vem, tá bom? Forte abraço, um beijo e até mais.